Olá, eu sou Márcia Cristóvão, psicóloga, e venho aqui falar um pouquinho com você hoje sobre o Passos da Alma, um projeto que nós temos aqui na Logo CIA, voltado exclusivamente para as mulheres. É um espaço de cura da nossa alma, é um espaço de transformação. Mas antes de falar um pouquinho do Passos da Alma e te fazer o convite que eu quero te fazer, eu quero deixar uma reflexão. Por que um espaço de tratamento, de cura e de cuidado exclusivamente com o feminino? É uma questão de deixar o homem de lado? Não, não é isso. A questão é, de certa forma, simples. O processo de saúde ou doença mental, emocional, ele é comum aos seres, independente de homem e mulher. Mas existem características muito específicas que pertencem ao feminino. Quer um exemplo? O próprio processo de ovular, quando nós nos tornamos mulheres com a primeira menstruação e tudo que significa para nós vivermos essa gangorra hormonal, que é uma gangorra emocional, a cada mês os hormônios sobem e descem no processo de ovulação. Algumas mulheres têm TPM mais forte, outras não têm, mas de qualquer forma, mesmo para aquelas que não percebem grandes transformações fisiológicas no período de ovulação, existe uma transformação acontecendo. A propensão para o próprio processo de gestar uma vida, e para aquelas que já viveram uma gestação, isso é muito mais forte, porque carregar dentro de si por 9 meses uma vida é uma mudança, é uma transformação que não é só física, não é só fisiológica. E o que significa a loucura hormonal do pós-parto? Sem falar no período do climatério, que é o período em que a gente tem essa queda hormonal, em que a natureza nos faz abrir mão do propósito de procriar. E muitas mulheres vivem nessa fase grandes problemas psicológicos, além dos desafios físicos que nós vivemos, de queda energética por conta da baixa hormonal e, enfim, as confusões. E a questão é que, ao viver cada uma dessas fases, quer sejam as maiores, quer seja aquilo que se vive mês a mês, a mulher, enquanto ser lunar que nós somos, não é? A mulher é de fases. Nós, como seres lunares, nós temos um aprendizado que é todo próprio nosso, até por conta da nossa fisiologia. Assim como nós temos elementos que nos adoecem, que são próprios nossos. E aí nós vamos também colocar dentro da questão cultural, né, que são aspectos culturais que adoecem especificamente o feminino. A mulher, ela é toda treinada culturalmente para ser contida, né? Enquanto o homem ele é treinado culturalmente para ir, para sair, para expandir. Então existem sim protocolos de adoecimento emocional que são particulares para nós, mulheres. E o Passos da Alma é esse espaço dedicado para o feminino, para a cura do feminino, para o encontro. Até porque mulheres têm como característica central se acolherem as suas dores, e mulheres se curam enquanto falam. Nós mudamos de CEP e CPF, eu digo isso muito, mas nós temos questões muito parecidas, dores muito parecidas, principalmente aquelas ligadas a essas experiências de fase, né? Então, quando nós vamos falar com mulheres mães, nós vivemos dramas muito parecidos. Quem nunca chegou no berço para ver se o menino estava respirando? E já, que loucura, mas todo mundo já fez alguma coisa assim, porque os nossos dramas são muito parecidos, né? As mulheres que estão passando pelo climatério, essa fase de perda hormonal, como nós vivemos dores e dilemas muito parecidos. E aqui no Passos da Alma nós temos um espaço que contém essas nossas dores, essas nossas angústias, mas ao mesmo tempo também essa nossa perspectiva de desejo de superação. E quando nós conversamos e trocamos ideias, as coisas ganham um caminho mais fluido. Mulheres se curam em rodas de conversa desde os primórdios da humanidade. E por que passos? Porque aqui o movimento é a experiência. Nós intercalamos momento de bate-papo, que é um tipo de movimento também, você sai da sua casa, você sai da sua zona de conforto, você sai do seu casulinho, para vir encontrar mulheres, você vai ter oportunidade de conhecer novas mulheres, e isso é em si um movimento, mas para além desse movimento, o movimento da dança. E nós temos trabalhado aqui com dança de salão. Então sempre vêm os professores muito experientes, muito competentes,
capazes de fazer dançar até quem tem 2 pés esquerdos. E nós somos conduzidas. E essa condução não é a condução do domínio, não é a condução do ser obrigada a caminhar no passo do outro, que tantas vezes nós mulheres somos obrigadas a nos adequar aos passos do outro, quando está no descompasso da nossa própria experiência. Mas aqui é uma condução lúdica, uma condução de prazer, de bem-estar. Então tem aquelas que já sabem dançar, tem aquelas que não sabem dançar, mas a questão aqui não é saber ou não saber dançar. Te conduzir é tarefa dos professores. Eles que lutem. A nossa tarefa é nos divertirmos, a nossa tarefa é nos entregarmos à experiência. É permitir que a nossa alma use o nosso corpo para dar os passos em direção à nossa transformação, à cura do que precisa ser curado, à limpeza do que precisa ser limpo, à resolução do que precisa ser resolvido, o alcance do que precisa ser alcançado, atingido. É uma noite muito especial, acontece uma vez por mês. Toda última terça-feira de cada mês acontece esse encontro extraordinário. Eu tenho um vídeo gravado onde eu falo da origem. Se você ficar curiosa, como é que isso nasceu? De onde isso surgiu? Tem um vídeo aí que eu falo da origem do Passos da Alma, de onde nasceu. E nasceu da minha experiência de dor. E do entendimento do caminho que me ajudou a transformar o meu luto numa experiência de transformação da minha própria alma. Porque tudo se transforma, para o bem e para o mal. Mas se eu escolho segurar as rédeas da minha vida na mão, essa transformação pode ter aquilo que eu desejo que ela tenha. Então, Passos da Alma, ele nasce como fruto da minha própria experiência, de uma experiência muito particular, se você quiser depois ver o vídeo que eu falo da origem, mas ele vem com o desejo de que nós nos apoiemos enquanto pessoas que passam por experiências muito parecidas, enquanto pessoas que têm dores muito parecidas, pessoas que precisam lutar por experiências muito parecidas. E nós vamos nessas partilhas. No meio da noite, a gente dá uma pausa na dança e no bate-papo e eu abro uma reflexão sobre um arquétipo. Cada mês eu trabalho um arquétipo do feminino. Um arquétipo que nós podemos fazer um mergulho profundo naquele simbolismo através das técnicas da psicoterapia, das técnicas da análise junguiana. E eu pego toda a minha bagagem de 30 anos de formada em psicologia, são 30 anos aí de carreira. E dentre as várias formações que eu tenho, uma delas é em análise junguiana. Então eu uso técnicas que nos ajudam, ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente também reflete. E a gente mergulha nesse espaço onde eu posso encontrar a saída. Porque a saída nunca vai estar fora. Às vezes você busca fora, busca no outro, na relação com o outro, que o outro te satisfaça, que o outro te traga. Às vezes a gente procura no emprego, a gente procura no espaço religioso, não é na espiritualidade, porque a espiritualidade está dentro. A religião pode ser que ela esteja fora. Então a gente fica buscando fora, né? Não é o fora que vai te ajudar a encontrar, é o dentro. Se eu volto para dentro de mim mesma, eu vou encontrar a chave que me liberta dessa masmorra, desse calabouço. Algumas estão em palácio de ouro, mas estão presas. E é voltando para dentro que eu encontro essa chave. E Passos da Alma é um espaço que acontece aqui na Logos, que é para que a gente entre e seja acolhida e se divirta muito, a gente dá muita risada aqui juntas, a gente fala umas besteiras, a gente fica um pouco adolescente às vezes a gente fica um pouco criança e tá tudo certo. É um espaço de liberdade, é um espaço de não julgamento. A gente dança, o corpo fica leve, a alma fica leve, mas a gente mergulha e mergulha fundo. E aí nesse momento de reflexão, a gente vem com as pérolas que nos ajudarão numa trajetória de transformação. O que você achou? Curte a ideia? Que tal se desafiar um pouco, sair da sua zona de conforto e vir com a gente dar passos que a sua alma precisa dar para que você se encontre mais inteira nessa fase de vida? Se esse vídeo chegou até você e se você o assistiu, talvez seja porque a sua alma esteja pedindo para que esse convite seja aceito. E para mim e para minha equipe aqui da Logos, vai ser um prazer enorme te receber
para que a gente viva uma noite muito especial. Beijo no coração. Bye, bye!